Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Começando essa live para a gente receber um convidado super especial na nossa agenda de lives que está maravilhosa. Tô vendo que vocês já estão entrando. Assim que o nosso convidado chegar, eu já coloco ele aqui para conversar com a gente. O tema da nossa live hoje é o plantio de árvores com qualidade. Vamos guardar o nosso convidado aqui. E eu queria só falar uma coisinha rápida para vocês, porque eu tenho convidado várias pessoas, às vezes algumas pessoas de empresa, algumas pessoas também prestadores de serviços e tal, e eu não estou recebendo um centavo. Eu quero deixar isso muito claro para vocês pela seguinte razão. Eu estou convidando essas pessoas por acreditar e confiar na qualidade do serviço delas. Então, o que eu trago aqui para vocês não é patrocínio, não é, nada assim, tipo, tá sendo pago. Não. É a minha certeza na qualidade do trabalho dessas pessoas, para que possa enriquecer a rotina de vocês também. O Adriano já entrou aqui. Deixa eu mandar aqui a solicitação para ele de participar. Vamos aguardar rapidinho ele entrar. Fala, Adriano, tudo Fala, bem? Boa Gabriel. Boa noite. noite. Tudo bem? Como tá? Beleza. Adriano, eu estava falando para o pessoal aqui, bem rapidinho mesmo, e aí eu já abro para você se apresentar. Eu estava falando para o pessoal que esses convites todos que eu tenho feito, para o pessoal participar em live comigo, não tem um patrocínio. Por que eu estou chamando o pessoal para fazer isso? Porque eu confio na qualidade do serviço, e eu já tive contato com o trabalho da fábrica de árvores, e na minha visão, dos melhores viveiros de produção de mudas que a gente tem no estado de São Paulo. Inclusive, gente, fui eu que convidei a fábrica de árvores, eles super aceitaram, fico muito agradecido. Então, assim, é uma forma de eu trazer qualidade para vocês via live que a gente está fazendo por aqui. Adriano, eu vou pedir para você se apresentar rapidinho, depois eu me apresento para quem não me conhecer. E, por favor, espaço é seu. Bom, eu sou formado em biologia, né? Fiz uma pós em gestão ambiental no Senac, me formei em biologia na UNG em Guarulhos. A minha experiência na área, eu comecei no Instituto Florestal. Eu tenho 8 anos de IF, né? Que fica aqui na Cantareira, próximo à Zona Norte. E eu comecei ali fazendo estágio no herbário, que trabalha com identificação taxonômica de vegetais, né? Fiquei durante 3 anos lá. Depois acabei saindo e voltei num projeto que a gente trabalhava com análise anatômica de vegetais, ou seja, nós trabalhamos com fiscalização de madeireiras. Então, ao invés de Uhum. identificar a árvore, né, a folha, etc., a gente identificava a parte estrutural da árvore, né? Bem interessante e bem difícil também. Uma coisa que a gente teve que aprender e tal, mas ficamos 2 anos nesse projeto e depois acabou também. A posteriori, eu fui depois para trabalhar com poda e retirada de árvores dentro da Secretaria do Verde da cidade de Guarulhos. Então, fiquei Uhum. responsável por essa parte junto com mais um pessoal lá. A gente fazia os laudos, né, do que tinha que ser feito na cidade. Trabalhamos com algumas implementações de parques também. E, além disso, hoje, depois desde 2013 eu estou trabalhando no Senac com aulas, como você também aplica aulas, né? E Isso. agora, graças a Deus, eu estou aqui na fábrica de árvores e até gostaria de falar em nome do pessoal. É uma honra eu estar representando todos que estão ali diariamente lutando para que a gente se torne o melhor viveiro do Brasil mesmo. Na verdade, eu posso dizer que em termos de tecnologia a gente já é o melhor, né? Mas eu digo assim, crescer cada vez mais e se tornar o maior em termos de tamanho também, em espaço, vamos dizer assim. Uhum. Sucesso demais! Para quem está chegando na live pela Fábrica de Árvores ou está vendo essa live depois, esse vídeo gravado, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou agrônomo paisagista e eu tenho uma empresa de consultoria para paisagismo, atendendo clientes residenciais, comerciais, fazendo essas consultas para fazer recomendação de melhorias nos jardins. Eu também sou professor de jardinagem e paisagismo. Uma mensagem rápida aqui, eu desativei os comentários aqui embaixo, para os comentários não esconderem o rosto do Adriano, mas vocês devem e podem mandar perguntas, participar.
para ficar melhor, para a gente ver as perguntas de vocês, eu peço para vocês colocarem as perguntas numa caixinha de ponto de interrogação que tem aqui embaixo na tela. Se vocês olharem do lado da barra dos comentários, vai ter uma caixinha com um ponto de interrogação. Clica ali, manda sua pergunta que eu vou ler quando a gente abrir para a pergunta aqui, beleza? Então, pessoal, eu tinha separado aqui, como sempre, quem já acompanha minhas lives há algum tempo, já sabe que eu sempre estruturo as conversas com uma pauta para o assunto ficar fluido, bem técnico e bem rico. Eu tinha separado algumas perguntas aqui para fazer para o Adriano. E posso começar, Adriano? Já posso começar a lascar a pergunta aqui? Pode mandar. Eu não sei se você prefere que eu faça uma breve apresentação do Viveiro, basicamente, antes, ou você quer que eu Lógico, sim. Falar do sistema? Bom, o Não, Viveiro, ele tá já localizado... contextualiza. Tá, o Viveiro está localizado em Bragança Paulista. Nós estamos já há mais de 10 anos no mercado, né? Nós temos uma área lá hoje aproximadamente de 8 hectares, tá? Nós temos também uma produção hoje de mais de 350 espécies. Dentro dessas 350 espécies aí, um pouquinho até mais, 15% seriam plantas exóticas e o restante tudo nativo. Esse é um grande foco nosso, né? Para você ter uma ideia, a gente hoje está trazendo muito a questão do nativo, a importância daqueles pomares que algumas pessoas chamam de pomar indígena ou pomar nativo, né? Que é o quê? Grumichama, gabiroba, uvaia, cambuci, araçá, jabuticaba, pitanga, que são todas plantas, em geral, essas que eu falei, da família Myrtácea, né? Mas também temos outras espécies, não só nativas da Mata Atlântica, mas de outros biomas brasileiros, como a Amazônia, etc. e tal. Então, esse é um grande diferencial nosso hoje na questão da produção. Posso dizer para você que nós somos o viveiro mais moderno hoje, porque nós temos o sistema Rootmaker, que é um sistema diferencial em termos de produção, principalmente de raiz, mas a planta ela fica totalmente diferente, que eu vou abordar isso no decorrer aí das perguntas que você vai fazer. E a gente trabalha também, às vezes, com alguns projetos técnicos. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma construtora uma vez pediu para a gente fazer um levantamento de peso, porque eles iam fazer um plantio em cima de um platô de concreto, né? E eles queriam saber a quanto chegava um peso máximo, mais ou menos, de um pau-ferro adulto, né? Então, nós fizemos todo um trabalho técnico, né? Através do auxílio do nosso agrônomo lá também. E aí a gente fez todo um trabalho técnico para mostrar o peso de várias plantas, né? De gerivá, pau-ferro e outras plantas também, né? Com densidades diferentes de madeira, tá? E um grande diferencial do sistema Rootmaker é principalmente a questão da mortalidade da planta. Hoje, para você ter uma ideia, as mudas em geral, não importa o tamanho, elas têm um índice de morte de menos de 1%, tá? Maravilhoso. Nossa, menos de Vamos 1% é um absurdo de coisa boa, né? Não, sim, e quando algum problema, se acontecer, nós com certeza garantimos essa procedência aí. Essa questão das raízes, só voltando um pouquinho também, só para fazer um comentário, porque a live é fluida, assim, o papo é tranquilo mesmo. Você tinha falado sobre o estudo do peso, né, do incremento da madeira por conta da densidade. Cara, esse estudo é super importante. Eu vejo muito projeto de teto verde que às vezes não considera o incremento de peso da árvore ao longo do tempo. E é muito importante ter isso, porque um pau-ferro que vai entrar na estrutura com 3 metros de altura, e se tiver espaço e condições para ele se desenvolver, daqui a alguns anos, quer dizer, daqui a uns, sei lá, 20 anos, ele vai estar gigantesco. E a madeira do pau-ferro é pesada pra caramba. E isso tem que estar, porque é cálculo de estrutura, né? Tem que ver o peso da laje. Maravilhoso esse estudo. Outra coisa que também... Sem só dúvida. pra gente fazer... Como? Sem dúvida, porque apesar de toda vez que você fizer um plantio no local, vamos dizer, fechado, né? Que por mais que ele seja grande, ele vai ser um vaso, ela vai em determinado momento parar de desenvolver, né? O vaso ele é um fator limitante sempre, né? Porém, é o que você falou, ela vai ser plantada com 3 metros e pelo menos aí a uns 6, 8, 10 metros ela vai chegar. Quanto que ela vai ter mais ou menos de peso, né? É um cálculo bem importante mesmo. Lógico. A questão da raiz também, eu trabalhei na prefeitura, né, por 4 anos. E fazia muito uso de mudas, enfim, que vinham de viveiros especializados em plantio de TAC, de TCA, enfim. E muitas mudas vinham com um torrão muito pequeno. E aí, vira e mexe, quando eu ia olhar lá, alguma muda tinha
enfim, passado sem querer na triagem de qualidade da prefeitura e via lá a raiz totalmente decepada. Já tirei fotos, já tinha falado para a prefeitura, comunicado aos colegas, né? Hoje em dia, não sei se eles correram atrás dessa falha, né? Dessa fraqueza pela qualidade da muda, mas eu ainda vejo no mercado muitas mudas sendo distribuídas com um sistema radicular enfraquecido, né? Que vai incorrer numa muda que já vai começar num ambiente novo com uma desvantagem. Uma coisa que eu até falei numa live com uns colegas do Território da Paisagem um tempo atrás, que a gente estava batendo um papo, eu falei que, pensa só, a muda, ela tá no viveiro, é o spa dela, ela tá recebendo o melhor tratamento, ouvindo música clássica, massagem nas costas, e aí você pega essa muda, põe no local definitivo, e ela já leva sol na cabeça, vento na cara, falta de água. Então é um estresse muito grande para a planta. Mesmo que você coloque uma muda com os requerimentos compatíveis com o ambiente que você tem, essa transição é um estresse muito grande para a planta, que ela sai do viveiro, que é o spa, para o plantio no local definitivo. E quanto melhor a muda for produzida, menor vai ser esses impactos, né? A muda vai conseguir resistir muito mais. E aí vamos pegar o gancho, se você tiver mais alguma coisa para complementar, fica à vontade, mas vamos pegar o gancho da gente tocar o barco. É justamente isso Pensando... que você falou, e a raiz é muito importante nessa questão da resistência, né? E a gente vai falar sobre isso agora no decorrer, tranquilo. A gente vai puxando esses fios aí. Beleza. Pessoal, dúvidas, mandem na caixinha de ponto de interrogação aqui embaixo, beleza? Então, o primeiro ponto da pauta que eu tinha colocado. Qual é o caminho percorrido de uma árvore, né? Pensando que ela vai... A semente vai ser coletada, essa semente vai ser germinada, depois ela vai passar pelo período de crescimento no viveiro. Qual que é o caminho percorrido para uma árvore? Da produção até o plantio. Bom, vamos lá, vamos começar a falar da coleta, né? A coleta ela pode ser feita de várias formas, ela pode ser feita com podão, ela pode ser feita com sombrite, que você põe embaixo da árvore, nas canelas funciona muito bem. Algumas mitaças, como o cambuci, se você for numa pessoa que produz para venda, você vai ver que ele espera os frutos caírem para levar para fazer o suco, etc e tal. No nosso caso, quando o fruto está maduro, quer dizer que a semente está própria para fazer a germinação, né? Então, a gente faz a coleta da semente, beneficia ela, ou seja, tira a polpa, né? No caso de algumas plantas que têm aquelas frutos que são secos, né? E aí eles precisam se quebrar, nós esperamos alguns, outros não. As mitáceas também, que é um exemplo legal para dar, elas são sementes recalcitrantes, ou seja, não aguentam ficar muito tempo armazenadas. Então, ela tem que ser coletada e, ao mesmo tempo, já levar para fazer o plantio, né? Então, o próximo passo depois desse beneficiamento é levar para a estufa de para a casa de germinação, ou algum pessoal chama de sementário, aí a forma com que cada um chama não faz diferença. Mas a semente vai ser colocada lá, ela vai começar a germinar. Lógico que essa germinação vai demorar de acordo com a espécie, então tem espécies que em 3 dias já germinam, e tem espécies que chegam a anos, a um ano. Vamos supor aí, uma palmeira, ela vai demorar em média aí 1 ano, algumas outras não, né? Se a gente pegar alguns meses. Mas isso vai variar de acordo com a planta. É até legal comentar que esse é um ponto bem crucial para a gente, porque se a planta apresentar alguma característica que não é dela, vamos supor, um caule tortuoso, né? De algumas espécies que são característicos, ali na plântula a gente já elimina ela, não segue com ela no caminho da produção, tá? Então, feito isso, a gente faz o processo de repicagem, que é o quê? Pegar a plântula, que já tem a emissão das radículas, que são as raizinhas bem pequenininhas, e as 2 folhas primárias ali, pelo menos, né? Levamos ela até o local onde a gente faz esse processo de repicagem. Então, ela é levada numa bandeja com água, certo? Porque aí você não tem o problema de oxidar a raiz, né? Ela é colocada neste vasinho aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, aí você vai passar as imagens também. Esse é o primeiro passo do sistema Rootmaker, tá? Então, ela é colocada nesse vasinho aqui, e nesse vasinho ela vai para a estufa de sombreamento. Na estufa de sombreamento, em média, aí, pelo menos também uns 3 meses, a planta vai ficar. Lógico que algumas espécies que não são pioneiras, têm um crescimento um pouco mais lento, elas vão ficar um tempinho maior. E após ela já crescer um pouco, se desenvolveu mais, o próximo passo é fazer a rustificação.
que é a rustificação? Eu vou pegar esse vasinho aqui, vou colocar ele no sol, certo? Por quê? No sol, ela vai começar a ter essa adaptação que você comentou aí, né? Para resistir aos intempéries, aos estresses que ela vai sofrer no seu ambiente onde ela vai ser plantada. E aí, desse vasinho aqui, a gente segue 2 caminhos dentro do viveiro, né? A gente manda ou para reflorestamento, ou a gente segue todo o caminho dentro do processo do sistema Rootmaker. Como no sistema Rootmaker não tinha nada para reflorestamento especificamente, nós acabamos adaptando e colocando nesse tubetão aqui, que o pessoal chama de tubetão de citros, né? Então, o que a gente faz? Nós tiramos a planta daqui e colocamos ela aqui. Por ter passado no sistema Rootmaker antes, ela continua desenvolvendo uma grande quantidade de radicelas, que eu vou explicar melhor aí no decorrer da nossa conversa. E aí, a gente vende em média aí essas plantas com mais ou menos 1 metro de altura. Depois o pessoal entrar lá no Instagram da Fábrica de Árvores, por favor, sigam a gente também. E aí vocês vão conseguir ver mais ou menos... vocês vão conseguir ver mais ou menos os padrões das mudas, né? Então, você vai ver a qualidade, a diferença da copa, que são algumas características. Se a gente não manda para reflorestamento, ela segue todo o processo dentro do sistema. Eu até vou pedir depois, se você quiser já ir colocando as imagens, e eu vou depois explicando um pouquinho mais. Esse é o próximo passo. Se eu não mando para reflorestamento, do vasinho eu passo para esse vasão aqui, tá vendo? Ó, ele é um vaso todo segmentado, né? Ele tem várias ranhuras aqui, que são sempre levadas até esses furos que você está vendo aqui. E aí aqui que acontece a mágica, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E após chegar nesse vaso, a muda, a gente vende ela em torno de 1,5 m a 1,80 m, né? São mudas que chegam quase a DAP3, então estão entre DAP1 e DAP2. E o próximo passo, quando ela chega a 1,80 m, é passar ela para o builder. O builder é essa da placa aqui, na verdade ela é muito mais comprida, né? Eu fecho ela, e aí aqui também acontece o processo do desenvolvimento das radicelas, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, até na imagem que eu te passei aí, se você olhar, tem o builder e tem o trapper. O trapper, ele é um... Você quer colocar aí pro pessoal? Acho que já vê? De repente, eu já vou começar a colocar, porque aí a gente consegue ir apontando nas imagens. E só voltando em alguns termos rapidinho, para quem é muito iniciante no ramo do entendimento sobre os processos de produção de mudas na jardinagem, enfim, na agricultura também, né, no processo de reflorestamento, o que o Adriano tinha falado de repicagem é quando a gente começa a desbastar o excesso de plântulas dentro da sementeira, né? A gente vai selecionando e tirando as mais fracas, deixando as que têm características de maior vigor. São plântulas. O que são plântulas? São plantinhas recém-germinadas, né? São plântulas mais robustas. São essas que vão para frente. E ele falou na rustificação, e gente, vocês que me acompanham já há um tempo, esse é um ponto que eu sempre bato com vocês. É uma tecla que a gente está sempre tocando. Porque a rustificação ela é muito importante não só em viveiros florestais, mas em qualquer planta que é produzida em cultivo protegido e depois vai ser cultivada num local exposto, né, num ambiente aberto. A planta precisa ser preparada para vento, insolação. Ela vai passar por vários processos internos de ter que correr atrás, né, de ficar mais resistente e principalmente também no engrossamento da cutícula, que é uma camada de proteção das folhas. Deixa eu colocar aqui. Um adendo a isso, só para corroborar com o que você acabou de falar, para você ter uma ideia, se a gente pegar o palmito Jussara, nós não mandamos ele para o pleno sol. A gente manda ele para uma outra estufa de sombreamento que a gente tem, que é maior, mas mais iluminada. Por quê? Porque ela é uma planta de subbosque, né? Ela vai romper o céu quando ela fica muito grande. Então, isso é uma coisa que às vezes acontece. Quando a gente vende o produto, eu explico para o cliente. Mas mesmo assim, algumas pessoas tentam às vezes colocar o palmito na pleno sol. Algumas plantas até resistem, outras infelizmente morrem. Por quê? Porque não é o ambiente dela. Por mais que a gente trabalhe, né? Agora, se eu pegar uma planta de cerrado, que você falou, ou uma planta de Mata Atlântica que viva a pleno sol, né? Você vai colocar no processo de rustificação, ela vai ficar ali no mínimo uns 3 meses se adaptando, 2 meses, depende da planta, né? Isso vai variar muito de acordo com se ela é uma planta pioneira ou não. E aí ela vai embora. E aí ela sofre menos, como você está dizendo. Sim. Gente, vejam que tem vários aspectos super profundos. A gente está aqui falando de qualidade de mudas, pensando na questão de um plantio de qualidade, um plantio de sucesso,
mas entendam o grau de profundidade dessas informações, tá? É coisa de pós-graduação, né? Então, mas vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, só lembrando de colocar aqui embaixo na caixinha de ponto de interrogação. Começando então a compartilhar as imagens que o Adriano tinha mandado para mim. Adriano, o que é essa primeira foto? Isso é o viveiro, né? Uma foto de drone aí, mais ou menos o pessoal tem uma ideia. Na verdade, a parte de baixo dele aí ainda vem um pouco mais para baixo, ele faz um triângulo assim, mas é mais ou menos o viveiro aí. Então são vários platôs, né, que nós temos ali. Nós trabalhamos com visita, assim, mas aí precisa ser agendada, né? Você é uma pessoa que eu já convidei, então estou esperando a sua visita lá pessoalmente para você conhecer, né? Mas é um viveiro bem assim certinho. Você vai conhecer e a gente tem todo um processo de separação das mudas, né? Um padrão de distanciamento, é bem legal. E essa foto aqui é sobre o sistema Rootmaker, Essa certo? foto aí é o primeiro, né, primeiro passo que eu mostrei para vocês ali, né? Então olha que legal, olha a massa de raiz que ela forma, né? Isso na verdade é uma massa de radicelas, né? Qual que é o papel principal da radicela? É a absorção de nutriente. Quanto mais grossa a raiz se torna, mais sustentação ela vai fazer ao invés de absorção, certo? Então é interessante que ela fica no formato exatamente do vasinho, né? Eu não sei se aqui vocês conseguem notar, ó, tá vendo? Vou tentar colocar o mais próximo possível. Ela é toda segmentada, né? Que é o que eu vou explicar depois como que acontece o processo de formação dessas radicelas. Pode passar. Beleza. Esse é o vaso que eu mostrei, que é o próximo passo, né? Se a gente não for mandar para reflorestamento. Opa, pronto. Esse é o builder, que aí já é ele fechado, como eu falei, ele é uma placa grande, né? Então a gente tem uma proteção ali na parte de baixo para que a raiz não mame. Além disso, nós temos também uma proteção sobre o solo, né? Para que não aconteça nenhum problema dessa raiz vazar, que é o que você falou. A gente vai ver um slide depois mais para frente sobre isso, né? Sobre a questão do corpo das raízes, tá? A gente trabalha com ráfia de solo no chão. O próximo, eu acho que é o Trapper. O Trapper, olhando assim, as pessoas vão falar, é uma bag. Ele é muito parecido com uma bag, né? Porém, ele é microfurado também. Então, ele segue o mesmo processo, né, de poda de raízes que a gente tem em todo o sistema, tá? Essas podas de raízes são podas em raízes pequenas, né? Quanto menor o diâmetro da raiz que tiver que eliminar, melhor para a árvore, Na né? verdade, essa poda ela é natural. Tá. E o sistema, ele só forma a radicela, Tá. tá? Quando eu for falar de como ele funciona, você vai entender. Ele só forma a radicela. Então, eu não preciso ficar cortando nada. Você vai ver como que funciona. Perfeito, ótimo. E esse é um sistema que também a gente consegue fazer um plantio no solo. Então, a gente já descobriu que algumas espécies ela tem um pouquinho mais de dificuldade de se desenvolver dentro do processo do Rootmaker o tempo todo. Então, ele é uma espécie de um telado que a gente bota no chão. E aí, o que ele faz? Ele forma uma massa de raiz ali dentro. Sai algumas raízes bem fininhas, então ele impede que as raízes fiquem grossas. Então, quando eu preciso tirar ele, eu tenho duas opções, que é o que a gente faz. Às vezes eu tiro ele do solo e passo ele para o builder, que vocês viram aí, e aí ela começa a crescer mais e mais. Então, eu pego muda de DAP 10 e consigo fazer isso tranquilamente, tá? Não gera raiz grossa, né? E o legal é o seguinte, eu posso também fazer um processo de sangria, mas a gente, por questão de qualidade e de padrão, a gente sempre pede no mínimo um mês. Se o cliente quiser uma árvore e eu não tiver ela pronta entrega, que isso pode acontecer às vezes, né? Do tamanho que ele quer especificamente, eu falo para ele, olha, eu peço um mês pelo menos para que a planta, eu faça o processo de sangria que vai ser menos agressivo nesse sistema, né? E aí eu mando para você ela após um mês, que ela já vai estar se recuperando, já vai estar rebrotando, né? Porque eu não sei se as pessoas, nem todo mundo aqui acho que imagino que conheça tanto, mas no sentido da questão fisiológica da planta. Toda vez que você gera um estresse para a planta, uma das primeiras características é ela perder a folha. Por quê? Ela perde a folha, ou vamos falar do IP no inverno, pela questão do quê? De fisiologia, ou seja, ela precisa evitar de perder água. Então, o primeiro passo é o quê? Perder as folhas, né? Porque aí eu perco menos água, porque dentro das folhas tem uma estruturazinha na parte não da pele, né? Fugiu a palavra agora. Da cutícula? Da cutícula, muito bem, que se chama estômato, que é o que faz abertura e fechamento e controla a questão hídrica da planta, tá? Basicamente é isso. E, gente, vocês ouviram o Adriano falando. Tem algum aluno meu aqui que tá batendo palma agora.
que eu sempre falo, Adriano, vai fazer a aquisição, você está desenvolvendo seu projeto de paisagismo, está na etapa de anteprojeto, o projeto tem que sair logo, a execução tem que sair logo, defina as espécies estruturais do seu projeto, que eu sempre falo que são as espécies arbóreas, ou melhor, de porte arbóreo, porque pode ser palmeira também, espécies de porte arbóreo ou arbustivas de grande porte, e já entre em contato com o viveiro, porque se essas mudas estiverem plantadas no chão, o mínimo de tempo para sangria é de 1 mês. Então, gente, ó, vocês que ainda não são alunos, vou fazer um merchan meu aqui, mas é rapidinho, tá? É só para justificar. Vocês que não são alunos do curso Jardinagem para Paisagistas, depois eu posso falar disso no final da live, eu sempre falo isso no curso, gente, tem que pedir muda com antecedência. E ó, eu não sabia disso, estamos super alinhados. Quem trabalha com a qualidade do negócio está alinhado. Então, o Adriano acabou de falar isso, e é super importante dar esse tempo, né? Que é o processo de preparar a muda para o transplante. Só um adendo. A minha, por ela ter uma massa de raiz interna, eu até conseguiria mandar antes. Mas nós Uhum. preferimos, para ter um risco zero, entendeu? Eu prefiro fazer isso. Já mandei várias mudas antes do tempo, porque o cliente não quer esperar. A gente retira todas as folhas e manda ela, só explica que ela vai, né? Algumas pessoas já Sim, têm esse tem conhecimento, e aí procedimentos para ela, fazer isso. ela se desenvolve depois. Por quê? Justamente por ela já ter essa massa de raiz aí por causa do sistema Rootmaker, entendeu? Então esse é Sim. um diferencial. Basicamente é isso. Tem muita prática de viveiro que às vezes entrega muda, e assim, não apontando o dedo para ninguém, mas entendendo de problemas que são recorrentes. Tem muita prática de viveiro que entrega muda sem a sangria, e por conta dessa falta de tempo, né? Porque às vezes o cliente chega lá e fala: olha, eu preciso dessa muda aqui, o paisagista, enfim, o profissional. Eu preciso dessa muda para amanhã, e preciso que você leve no terreno. E aí o viveiro fala: não, tá, beleza, a gente tenta administrar da melhor forma possível, né? Mas é um É, risco um pouco a mais, né? esse é um grande diferencial nosso, porque a maioria das Uhum. minhas plantas estão à pronta entrega, entendeu? Você me Sim. pede hoje, eu te peço 3 dias no máximo para me te entregar, entendeu? Então Maravilha. é tudo. Aquele sistema, basicamente, o que eu faço? Eu retiro ele, embalo ele no stretch e te mando. Aquilo ali é tudo plug and play, ou seja, tiro e já te mando. Tiro e te mando, não tem esse problema, né? Ótimo. Passando a próxima imagem aqui. Pronto. Ah, e a Mônica, né? A gerente lá do Viveiro, ela tá mostrando aí um alecrim de Campinas. Você vê a estrutura da raiz, né? A massa da raiz ali. E o rapaz é um rapaz da Muda Moca. Tem vários projetos de plantio voluntário na cidade que compram da gente. Eles, o pessoal da Planta Tuapé, Pedra 90, eles tudo usam as nossas mudas para plantar na cidade aí também, tá? Bacana. E uma pergunta sobre o alecrim de Campinas, porque é uma das árvores mais chatas que eu já tive que manejar. Alecrim de Campinas, ele responde bem a esse processo do rootmaker, porque pela experiência que eu tive de fazer poda em alecrim de Campinas, é uma árvore que é chata para regeneração, né, de parte aérea. De raiz, ela desenvolve bem nesse sistema? Sim, 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 vai bem. Em geral, as raízes vão bem. O que eu falei para você, a questão é que algumas espécies demoram um pouco mais para se desenvolver. Vou dar um exemplo para Uhum, você. O jequitibá. O jequitibá, se eu deixar ele no sistema o tempo todo, ele demora um pouquinho mais para chegar num tamanho adulto. Né? Se eu uhum. coloco ele no sistema do Nietzsche, né, ele acaba dando um boom num certo tempo e depois eu trago ele de volta para o sistema e aí ele continua o crescimento. É engraçado, né? Isso vai variar também de acordo com várias características, né? Ah, bacana. Vou mudar para o próximo aqui. Bom, eu acho que esse aí a gente pode passar para as próximas perguntas e aí eu entro na questão na hora que eu falar do sistema e eu abordo essas imagens aí. Pode ser? Então, show, vamos lá. Gente, lembrando, perguntinhas aqui embaixo na caixa de interrogação. Tô vendo que já temos algumas perguntas aqui, pode mandar mais. A segunda pergunta que eu tinha preparado para o Adriano é: quais são os fatores críticos para o sucesso do plantio de uma árvore? Bom, basicamente, se a gente for pensar na questão aí, né, no momento do plantio que eu acho que a gente tem que pensar, os principais aí fatores seriam o tamanho do berço, certo? A questão de nutrição e irrigação. Acho que são os 3 pontos principais. O berço, a gente indica, e eu acho que é o melhor,
no mínimo aí o dobro do tamanho do torrão, certo? Por quê? Porque a planta ela vai ter uma quantidade de solo maior para ela se desenvolver, um solo aerado, um solo com uma qualidade melhor, porque você vai fazer uma mistura com composto orgânico e outros nutrientes, certo? Então você vai ter a raiz que ela é pequena, ela vai demorar para chegar naquele local onde o solo já está bem estruturado e bem compactado, e a hora que ela chegar ela já vai estar firme, então ela não vai sofrer tanto, né? E tem muita gente ainda que faz aquele buraquinho pequenininho e encaixa o torrão, né? Não Às é vezes o até ideal. força a muda para entrar. Justamente. Por mais que, assim, falando do meu sistema radicular, então, eu não preciso nem assim, nem se fosse até apertado, ela vai embora. Mas se você quer realmente que essa planta se desenvolva mais rápido, o ideal é isso, né? A questão de nutrição, se a gente for parar para pensar, tem alguns pontos, né? Eu acho que é importante a gente lembrar da calagem, né? Lógico que o ideal, o melhor dos mundos seria se a gente fizesse a calagem 3 meses antes, né? Porque a gente sabe que o cal ele demora um tempo para agir no solo e aí seria o ideal porque ele muda o pH. Qual que é o papel do cal? É mudança de pH. Os solos do Brasil é um pouco mais ácido e a gente tenta deixar ele próximo de 5,5 a 6,5 para que o quê? Os nutrientes que tem naquele solo fiquem mais disponíveis para a planta. Essa é a ideia de se fazer a calagem, né? Com calcário dolomítico e tal. Quando se a gente não tem a condição de fazer antes, vamos ter que fazer no plantio, porque é muito bom. Então a gente vai pegar aquele solo que a gente retirou, vai misturar aí pelo menos de 30% a 50% com uma matéria orgânica de qualidade, né? Isso pode ser um composto, pode ser um substrato, e aí cada um busca o que achar que é melhor. Existem centenas de matérias orgânicas que a gente pode incorporar, né? E feito isso, você também revolve ele com o calcário dolomítico. E eu acho que no momento do plantio, o nutriente mais importante dentro do NPK, se a gente for falar, né? Nitrogênio, fósforo ou potássio, tem outros mais nutrientes, se a gente for falar dos micros também, que são muito importantes, mas o fósforo ele passa a ser o mais importante no momento do plantio. Por quê? Porque ele está relacionado principalmente ao desenvolvimento das raízes, né? E também o fósforo, ele tem a questão do quê? Ele é um nutriente que ele não tem uma mobilidade grande, né, dentro do solo, né? A mobilidade é o quê? Ele não percola pelo solo, né? Ele não... Então, o ideal é a gente fazer colocar ele naquele momento, certo? Ele não tem um índice salino alto, então ele não vai gerar um problema de um meio muito salinizado, ou seja, com muito nutriente, a planta sem nada, e aí pode dar aquela osmose reversa, que o pessoal chama, né? E até matar a planta. Então, não queima a raiz, né? momento... Trocando em miúdos, assim. Justamente, de uma forma mais simples. Mas, Adriano, não tem o superfosfato, que seria o que tem mais fósforo. Posso usar um NPK 4,14,8? Ok. Ele é o que tem o... Por que NPK 4,14,8? Porque o 14 está relacionado ao fósforo ali, o nitrogênio é um pouco mais baixo, o potássio também. Então, você vai ter um desenvolvimento da raiz melhor, né? Mais acelerado ali no processo do plantio. E, no decorrer do ano, a gente pode fazer uma adubação com os outros nutrientes, tá? A gente pode modificar. Eu acho que o ideal é cada um conhecer as plantas que você vai fazer o plantio, ver o momento que ela vai florir, o momento em que ela vai frutificar, se você estiver atrás de plantas frutíferas, certo? E aí você pode fazer uma adubação com nitrogênio, que vai favorecer o desenvolvimento da parte verde, né? Ele vai trabalhar com a questão da produção de energia, o crescimento da planta. O fósforo também está relacionado um pouquinho à questão de floração, né? E a gente tem o potássio, que também interfere um pouco na questão de tamanho de fruto, controle hídrico, que a gente acabou de comentar, para a planta ficar bem, né? Eu acho que basicamente é isso. Então, na nutrição a gente pode ir variando, mas no momento do plantio eu acho que é interessante isso. E a questão só uma diferença que eu acho legal comentar, que eu acho que você sabe muito bem disso, a gente fica naquela discussão, eu posso usar os dois junto? Posso fazer uma adubação orgânica junto com uma mineral ou inorgânica, que o pessoal chama, certo? Inclusive, eu até recomendo que se faça, né? Justamente. A orgânica ela vai trabalhar com o quê? Condicionamento de solo. Então, ela vai melhorar o solo para que a planta absorva mais nutrientes ali, né? E a inorgânica ou a mineral, ela vai, vamos dizer assim, de uma forma mais direta para a planta, mas fica um pouco também ali no solo para alimentar até os próprios animais que vivem no solo, né? Os micro-organismos, etc. Tá? E eu acho que a última questão é a questão da irrigação, né? Com relação à minha raiz, que é o que eu falei para você, a planta ela é muito mais resistente. Então, em geral, eu falo que se você fizer um plantio com hidrogel, né, no fundo do berço, irrigar uma vez por semana aí,
já seria o suficiente durante um mês. Se você não irrigar com hidrogel, de um mês a 40 dias, você irrigando todos os dias, que não chover, porque se chover não precisa, tranquilo, tá? Agora, se for uma planta que vier com sistema radicular com problemas, sem radicela, principalmente, aí sim, aí você teria que irrigar ela durante mais tempo, né? Vamos dizer, uns 3 meses, pelo menos, que é uma planta que às vezes pode sofrer muito com a questão do estresse hídrico, tá? E não se esquecer, no momento do plantio, irrigar abundantemente, para que o solo se compacte bem e que não fique, né, bolsões de ar próximo à raiz. Acho que é isso. E quando a árvore é muito grande, colocar o tutor também, né? Nesse sistema, como Muito a bem, massa muito de bem. raiz já é muito larga, o tutor ele tem que ser tripézinho, né? Então, existe o tripé. Lá fora, o pessoal usa muito aqueles dois pilares com uma tábua em cima e aí eles fazem o amarrio. Ou aqui ainda você não vê muito, que é aquelas elásticos que você puxa um de cada lado também, né? Já começa a encontrar, mas é mais difícil. A questão do tutor é até interessante porque as nossas mudas, ela tem um torrão bem, vamos dizer assim, estruturado. Então, muitas das minhas mudas, eu vou falar para você, até DAP 3, DAP 4, não tem necessidade de usar o tutor, tá? Sim. Agora, mudas maiores, aí eu já aconselho por causa do vento, né? Mas igual essas mudas de vaso que eu mostrei, tranquilo. Não é igual aquela muda de vasinho pequenininha, né? De saquinho, que a muda qualquer coisa ela tomba. Não precisa de tutor, porque ela fica muito bem estável no solo, tá? Muito bom. Adriano, eu vou fazer uma observação aqui a respeito do andamento das lives. Eu tenho percebido que, nas últimas lives que eu tenho feito, que quando o assunto flui muito, tem muita conexão no papo e tal, a gente não vê o tempo passar. A gente já está com 40 minutos de live, aproximadamente, e o Instagram desliga quando dá 1 hora. Então, o que eu vou fazer? A gente está com... Deixa eu chegar perto para ver. Nós estamos com 18 perguntas. Então, para que a gente... Se eu encerro a live e começo uma outra, eu perco essas perguntas. Então, eu vou abrir aqui para a gente responder essas perguntas, tudo bem? Sem e problema. aí, se você não se importar, a gente dá sequência depois na segunda parte. Pode ser? Se você quiser dar continuidade, a gente abrir para as perguntas no final também. Para mim é diferente, porque aí acho que até pode surgir mais perguntas de repente. Tá, porque se a gente começa a colocar essas 18 perguntas, a gente acaba o tempo. Beleza? Tá certo, então, tá certo. a gente dá um pause agora nesse slide aí que você tinha falado sobre os pontos essenciais para o sucesso de uma árvore e a gente vai abrir para as perguntas que o pessoal fez aqui desde o começo da live, tá? Porque aí a gente consegue dinamizar o nosso tempo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem participando bastante. Eu sempre falo que quanto mais vocês mandam coisas, mais rica fica a conversa. A primeira pergunta, Adriano, deixa eu ver. Carmen Santiago Lima perguntou: essa raiz toda cheia não é prejudicial para a planta se alimentar? Para a planta o quê? Se alimentar. Desculpa, cortou. Essa raiz toda cheia não é prejudicial para a planta se alimentar? Pelo contrário, quanto mais radicela eu tenho, que são as raízes finas, mais absorção de nutriente eu faço, certo? Quanto mais grossa a minha raiz, ela não vai fazer absorção, ela vai fazer o processo de o quê? De sustentação só. Então, quanto mais, a gente chama de raiz fibrosa, quanto mais massa de raiz eu tenho, né, mais forte minha planta se torna. Justamente por isso eu tenho um índice hoje de menos de 1%, porque a planta é muito resistente. Show. Eu acho que eu consigo selecionar a pergunta aqui para todo mundo ver. Deixa eu ver. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aparece aí para vocês embaixo? Aparece para você, Adriano? Apareceu. Então, show. Sim, tá aqui, ó. Posso usar posso como adubação mineral só o superfosfato simples, sem adicionar os outros elementos? Se a gente for pensar no momento do plantio, eu acho que seria assim o ideal. E depois a gente trabalhar com os outros nutrientes. Ah, não tenho superfosfato simples, tenho só o NPK 14? Ok, utiliza, né? Mas o fosfato ali no momento do plantio vamos dizer, que a planta vai mais necessitar para até ajudar. Se a gente estiver falando ainda de uma planta que não tem um sistema radicular bom, é muito importante, sim. Uma coisa que eu sempre aponto também é para a gente
E aí, complementando a fala sua que foi perfeita a respeito da nutrição das plantas, é que a gente, só para mudar um pouco a visão a respeito da ação do nutriente, porque não é. Muita gente fala, por exemplo, que o fósforo faz a planta enraizar. A gente tem que mudar um pouco o pensamento, porque o fósforo sozinho não faz a planta enraizar. Mas uma planta que está em franco processo de enraizamento, ela vai demandar mais fósforo. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Por quê? Se a gente pensa do outro modo, achando que é o fósforo que vai fazer a planta enraizar, a gente vai lá, soca fósforo e acha que está tudo bem. A gente tem que mudar a ideia, porque se a gente prepara o solo, condicionando esse solo, enriquecendo esse solo, com todos os nutrientes de forma equilibrada, a planta sempre vai ter um desenvolvimento melhor do que simplesmente remediar a planta com um único nutriente. Tá? Só para a gente cortar com a faca afiada aqui o negócio. Eu acho que só mais um adendo. Essa questão é muito legal que você falou e entender que o nutriente que vem de forma orgânica, ele é liberado lentamente. Esse que a gente utiliza pelo NPK normalmente, ele entra na planta de uma forma mais rápida, né? Ela consegue absorver isso de uma forma mais rápida. Então, eu acho que isso que você está falando realmente é interessante. O ideal é a gente ter todos os nutrientes, ter uma adubação completa, né? Porque e pensar também que adubo não é remédio, tá, pessoal? Ou seja, se tiver escrito lá 100 gramas por metro, é 100 gramas, não é 200, 300 ou 400. Se tiver na dúvida, usa até menos, né? Show de bola. Vamos lá. O objetivo é plantar o padrão DAP3 em toda a arborização viária? Se o objetivo... então, acho que a pergunta não... Bom, normalmente a prefeitura acaba pedindo DAP3, principalmente pela questão da degradação, da quebra, né? Do pessoal acabar depredando a planta, né? Mas eu, na minha opinião, vamos supor, vamos pegar aí a questão das cidades do interior. As cidades do interior, eles plantam mudas de 1,5 m a 1,80 m. Eles não exigem DAP3, né? Talvez, não sei se as pessoas respeitem mais, por já estar mais próxima da questão da natureza, né? Mas não, normalmente, para plantio, eles acabam utilizando esse tipo de altura de planta, tá? Mas acho que é mais essa questão. Agora, em relação à questão de resistência, no meu caso ali, das nossas plantas, não vai variar muito. Tá. E depende, varia de município para município, né? Cada município tem sua legislação e determina o tamanho, o porte e condições da muda para ser colocada na arborização. Vamos ver, próximo. Os projetos de paisagismo atualmente vêm preconizando a escolha de espécies nativas? Então, está acontecendo uma grande onda agora, né? Até um dos nossos clientes, que é o Cardim, que eu imagino que você já conhece ele, talvez. O Cardim, ele é um paisagista que levanta bastante essa bandeira. Tem o Nick, tem outros paisagistas, mas as pessoas estão começando a procurar. Na verdade, é que assim, até os próprios, as pessoas que vão fazer o paisagismo na sua casa, elas estão começando a pesquisar mais, né? Mas hoje está acontecendo realmente essa procura maior das plantas nativas. E aconselho que as pessoas comecem realmente a cada vez mais plantar essas mudas, até pela questão ecológica, certo? Porque se a gente parar para pensar nos animais, né? Muitas plantas, elas têm essa relação ecológica com os pássaros, com primatas, ou seja, eles vão se alimentar. Então, se a gente planta uma planta que não é nativa, né, além de ele poder levar aquela semente para um outro lugar e fazer com que ela se espalhe, que algumas plantas acontece isso, né, a planta ela vai ter uma interação ecológica muito bem formada, principalmente se ela for nativa da região também. Lembrem-se que nativa pode ser nativa do Brasil, certo? E exótica de outro país, ou nativa da Mata Atlântica e nativa da Amazônia. Portanto, uma planta que vamos pegar a Lofantera, que todo mundo gosta, né? Que tem aquele cacho amarelo. Se você trouxer ela para cá e plantar ela aqui em São Paulo, tecnicamente ela é uma planta exótica, né? Do bioma Mata Atlântica aqui, né? Perfeito. E, pessoal, quem assistiu a live com o professor Anderson, da Escola de Botânica, aqui no Instagram, semana passada, sexta-feira,
tá relembrando tudo isso que o Adriano tá colocando super bem, tá? E outra coisa também, quando a gente pensa em uma espécie nativa de um determinado bioma, como Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, a gente tem que pensar a qual fisionomia florestal essa espécie pertence. Porque Mata Atlântica tem vários tipos diferentes, né? A gente tem restinga, a Sem gente tem dúvida. floresta umbrófila densa, a gente tem campos de altitude. Profiladense. Então, tudo isso vai variar. Percebam que a pesquisa ó, é lá no meio. Próxima pergunta. Faz diferença o substrato para a produção da muda? Tem substratos diferentes para plantas diferentes? Bom, eu gosto de falar que nas aulas lá que na verdade não tem padrão. A biologia tudo tem exceção, né? Então assim, Tudo. existem várias formas de você fazer um substrato, né? Não tem como só desse jeito. Tanto que a gente foi criando um substrato, né? Através do tempo. Até uma coisa que eu vou falar para você, a gente usa lodo de esgoto lá, né? Que é bem interessante para trazer uma quantidade de matéria orgânica de qualidade. E nós criamos uma proporção que a gente achou que foi legal para que a planta se desenvolvesse com uma qualidade maior e que o torrão ficasse firme, certo? Então, não existe uma regra, tá? Isso vai variar também. Vamos supor, hoje a gente estamos pegando bastante espécies, vamos aumentar a quantidade de espécies de cerrado. Então, nós já estamos pensando num solo para que a planta sinta menos, porque é uma planta que Deu uma travadinha aí, mas voltamos. Sem problema. voltou, tá Você bem. tinha comentado do lodo de esgoto, só para quem não conhece também, às vezes o lodo de esgoto pode ter um impacto meio pesado por conta do termo, né? É o lodo que fica em estação de tratamento de esgoto, mas esse material passa por todo um tratamento para que ele seja seguro para uso, tá, pessoal? Não vamos pensar que passa raspando bueiro ali no fundo, não, tá? É um material tratado, tudo certinho. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Pode passar. Sim, No diga. plantio da germinação, a gente usa normalmente areia, tá? Para germinação das sementes. Só areia. Legal. Conforme as raízes vão crescendo no vaso, normalmente no cultivo normal, o pessoal vai trocando de... picotou essa pergunta, gente. Eu vou pular para a gente otimizar o Não, tempo. eu acho que eu entendi. Aqui, ó, o Vinícius continuou depois. O pessoal vai trocando de embalagem. Nesse sistema seu, é feita a troca de substratos na embalagem? Então, isso é uma coisa bem legal. Se a gente pegar saquinho ou o próprio tubete, né? Se você perder aquele tempo de passar a planta para frente, ela enovela. E aí a planta, o enovelamento ele vai gerar vários problemas, mas um deles é o atraso do desenvolvimento, tá? Então, no nosso sistema não tem esse problema. Por quê? Enquanto ela estiver ali, ela vai estar gerando radicelas finas, certo? Que vai estar... É lógico, se eu deixar, sei lá, 3 anos, 5 anos uma planta naquele vaso que eu mostrei ali, vai chegar um momento em que ela vai gerar tanta radicela, né? Que aí a gente não faz isso. Mas o meu processo ele é muito tranquilo quanto a isso, tá? Então, o que acontece? Eu não preciso ter eu não tenho esse time. Não, olha, se passar de 3 meses, acabou. A raiz já não tem mais condições. Não. Em geral, a gente usa outros tamanhos por causa da questão de DAP. Porque quando a muda chega a DAP 3, eu vendo elas todas por DAP. DAP 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, a gente vai crescendo ela. Tanto que ela fica no Builder, que é essa estrutura que está na imagem que você mostrou, e eu tenho mudas de DAP 3 até mudas de DAP 10, 15, tá? Que não tem problema, não gera. Porque ela sempre vai estar fazendo a poda das raízes de forma aérea, que vai ser o que a gente vai ver na segunda parte do vídeo. Então, legal. Deixa eu passar as próximas aqui. É possível o envio das mudas para outros estados? Sim. A gente tem vários clientes que compram da gente em outros estados, né? Não tem problema, não. Então, ó, quem que mandou? Paisagista Marise Faleiro. Já anota o contato do pessoal da Fábrica de Árvores para fazer essa encomenda aí. Isso. Manda um direct lá pra gente que a gente... Deixa eu ver...
Ó, perguntaram, Adriano, onde fica o local da fábrica de árvores, por gentileza? Falou no começo da live, mas reforça aí, Adriano, por favor. Nós ficamos em Bragança Paulista, tá? Aí visita normalmente a gente faz com visita técnica, né? Mas aí se for precisar para comprar, a gente tem que agendar, tá? As visitas sempre são agendadas. Aproximadamente com quanto tempo posso plantar as mudas para o local definitivo? Eu entendi que esse quanto tempo é a idade da muda, mais ou menos, mas não tenho certeza. Aí é difícil, né? Porque se a gente for parar para pensar, tem viveiros que plantam mudinhas de tubetinho que tem meses, né? Uhum. Então, acho que não tem um ter. Uma das suas perguntas da pauta, acho que no final vai ser sobre isso, né? Eu Isso, posso até tamanho responder. legal. Isso, você quer que eu responda já agora? Deixa para a segunda parte. Tá bom, então beleza. A Então, gente então cria um continua aí, suspense para arrastar. Jardim e Amor, continua na live para você ver a resposta. Exato. Vamos lá. Você concorda que toda árvore de porte grande quebra a calçada aqui no Brasil, em Nova York, Paris? Não, isso uma coisa assim. Lógico que algumas plantas vão ter um desenvolvimento de raiz maior, certo? Se a gente vamos dar um exemplo aí, o flamboyant, né? Que é uma planta que quebra muito. Só que um fator muito complicado é a questão também, assim, normalmente você vê nas calçadas as pessoas sufocando o colo da árvore, certo? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Em Guarulhos, no parque, a gente tinha uma parte de corrida e uma árvore bem próxima e aquele concreto, uma placa, subiu. E a gente tirou a placa e vimos o que estava acontecendo. Na verdade, pelo tempo da raiz começar a crescer, o solo acabou subindo. Então, o que a gente fez? Tirou um pouco do solo, a plataforma não estava chegando na raiz, a gente desceu. Nesse caso de rua, você não tem como fazer isso, né? Na verdade, as pessoas acabam piorando a situação, porque conforme ela vai, de vez a gente fazer a gente tem dois fatores de problema. Prefeitura e nós não temos a nossa cidade não foi bem pensada, vamos dizer assim, né? Então tem calçadas que são muito pequenas. Então já começa aí um problema. Então a gente tem que tomar cuidado com as plantas que a gente vai colocar na calçada que é pequena. Tem que ser uma planta de pequeno a médio porte. Não pode ser uma planta de grande porte. Mas em geral o que acontece é o seguinte: a planta ela se sufoca, começa a quebrar a calçada, a pessoa ao invés de alargar um pouco mais para que a planta respire e essa raiz tenha a possibilidade de se desenvolver melhor, não. Ele vai lá e cimenta mais ainda e fecha a árvore, né? Então, Você sabe que eu tenho um banco de... Eu tenho um banco de imagens de todas essas Eu escabrosidades de também. árvore. Você tem também? E passo na aula. E passo na aula também. Porque tem que mostrar, né, gente? Pelo amor de Deus, não triste. dá. Vamos lá. Aqui já perguntaram, misturar adubação orgânica com mineral. Viveiro faz implantação para o cliente? Acho que tem uma foto sobre isso, né, Adriano? Então, a gente normalmente nós indicamos terceiros, tá? Em alguns casos, a gente até... Normalmente, a gente trabalha com terceiros para execução, tá? Nós temos várias pessoas que são nossos parceiros e a gente indica, né? Às vezes, ali, como a gente fica bem próximo do condomínio da Baronesa, a gente acaba fazendo alguns plantios ali quando é muito próximo, né? Show. Gente perguntando sobre plantas específicas. Pessoal, eu só vou pular um pouco, por exemplo, meu ipê, meu jacarandá, meu cipreste, meu coqueiro. Eu vou pular um pouco, porque senão a gente tá colocando uma situação um pouco mais ampla aqui, a gente acaba perdendo um pouco na minúcia e a gente não otimiza muito o nosso tempo. Na hora de comprar... essa é boa. Na hora de comprar... Todas são boas, tá, gente? É que essa aqui é um assunto que já rolou muito em aula também. Na hora de comprar uma planta, tem como saber se ela já foi rustificada? Na verdade, a questão do tempo é um fator, né? Como eu falei para você, eu faço o plantio da semente, eu levo ela para a estufa de sombreamento, ela vai ficar pelo menos 3 meses lá, depois que ela vai para a rustificação. Então, assim, normalmente, mudas muito pequenas, às vezes não são rustificadas, né? Às vezes tem viveiros que, na ânsia de vender numa grande quantidade, aquelas mudas de tubetinho pequeno, acaba vendendo plantas que não foram rustificadas. Isso pode acontecer. Então, o que eu aconselho? Se você quer evitar um risco, pega uma plantinha um pouco maior,
certo? Mas igual o meu caso, a minha planta para chegar no tubetão lá que vai para reflorestamento, ela já tem pelo menos ali 3 meses ali na estufa de sombreamento e 2 meses no mínimo no processo de justificação, entendeu? Para ela passar para o próximo passo. Então, assim, ela já vai chegar no tubetão para ser vendida, pronta para ser vendida. E tem um outro detalhe: eu não vendo a muda do tubetão enquanto ela não forma torrão, que a gente chama. O quê? Quando ela não tem uma raiz suficiente para que ela possa ser plantada num projeto de reflorestamento e não morra. Esse é um fator de qualidade que a gente tem lá, entendeu? Ah, mas eu quero essa muda. Olha, essa muda eu tenho, sei lá, 30 indivíduos e da outra eu tenho 100. Posso fazer uma substituição, se é do local, por uma espécie do mesmo gênero, né, que aconteça também na região? Ah, pode. Então, a gente tenta sempre fazer dessa forma. Ou substituir uma outra espécie que seja semelhante na questão, no tocante à questão ecológica, né? Uhum. Ótimo. Outra coisa que eu costumo falar para os alunos e aí mais voltado para a questão de plantas herbáceas e arbustivas, né? Não custa nada perguntar para o produtor, né, se a planta é rustificada ou não, porque aí ele é a melhor pessoa para te falar. Se de repente você está adquirindo mudas de um produtor que você, por alguma razão, entende que não tem o conhecimento técnico, mas mesmo assim produz as plantas para venda, ou você está falando com um funcionário que às vezes não vai entender o que é o termo rustificação, que também ninguém é obrigado a entender, pergunta, essa planta aqui, ela estava sendo cultivada na tela ou estava sendo cultivada no sol? Sim, é Simples, uma já boa ideia. resolve a situação, tá? Adriano, eu vou então fazer a pausa aqui para puxar todo mundo para nossa segunda parte. Já Beleza? deu uma horinha de live aqui. Continuem com a gente, por favor. Tem muito mais coisa para a gente falar. Vocês estão percebendo que esse assunto tá profundo e filezão. Tá uma aula aqui, hein, gente? Outra coisa, deem print da tela, compartilha com todo mundo, marca a gente lá, Gabriel que é de paisagismo, fábrica de árvores e fica com a gente para a segunda parte. Adriano, eu vou encerrar aqui e a gente já volta. Tá, já entro. Beleza.